Gente, tudo bem? Eu vou continuar a aula e a gente vai começar o bloco, é o quarto bloco, né? O quinto bloco. O bloco de seleção a favor do heterozigoto, né? Bom, a gente apresentou a teoria até agora que a gente remove um ou talvez dois. Mas o que acontece quando o valor adaptativo, o melhor valor adaptativo é do heterozigoto? Essa seleção, o Dobzhansky gostava muito dela, porque ele tinha um mecanismo para manter diversidade genética. E não só isso, só que tinha vários exemplos. O mais gritante de todos era da anemia falciforme. Então, é uma teoria influente. Então, quando o heterozigoto, aqui a gente tem um valor adaptativo do heterozigoto, azão, azinho, é 1. Ou seja, tem a maior taxa de sobrevivência. Você pega a taxa de sobrevivência de todo mundo, a maior delas é 1. Você divide por ela mesma e você aí compara os outros dois em relação àquela. Então, veja, o do homozigoto é 1 menos S, então o coeficiente de seleção natural contra o homozigoto, e 1 menos T é a seleção natural contra o heterozigoto, desculpa, contra o homozigoto azinho-azinho. Tá? Esses são os valores adaptativos. Então, qual o valor de equilíbrio? Bom, se a frequência do gene azão é 1 e o do azinho é 0, isso aí é equilíbrio, não muda, né? Se o azão é 0 e o azinho é 1, também não muda, né? E quando os dois genes estão presentes na população, o que acontece? O que acontece é o seguinte. Bom, quando a chance da eliminação do gene A é igual à eliminação do gene Azinho, né? A população vai parar de mudar. Então, basicamente, o que significa é que quando tem muito azão, e o azinho está em frequência baixa, a maioria dos indivíduos são azão-azinho, e aí, como ele tem uma vantagem adaptativa, ele vai aumentando de frequência, até que a quantidade de heterozigotos presentes faz com que eles comecem a se encontrar com muita frequência, e aí eles começam a produzir os indivíduos que são azinho-azinho, que são selecionados contra. Tá? Aí eles param de aumentar de frequência. E, o contrário, quando tem muito azinho-azinho e tem pouco azão, então todos os indivíduos que têm azão são azão-azinho. Isso é vantajoso. Aí a frequência do gene azão vai aumentando até que eles se tornam tão frequentes que a população se estabiliza, né? Porque o que acontece? Chega no máximo que consegue ter de azão, aí se o azão-azinho começa a diminuir muito, aí o azão-azão não é tão vantajoso quanto o azão-azinho. Aí a seleção para de operar. Então, esse aí é o momento em que a chance de eliminar o gene azão é a mesma chance de eliminar o gene azinho. Então, você fica brincando com as frequências de P e de Q até que a seleção é equivalente nas duas. Mas lembrando para vocês, P é igual a 1 menos Q, e Q é igual a 1 menos P. Então, rearranjando essa fórmula aqui, P, a estrelinha, que significa no equilíbrio, vezes S, a chance de morrer, é igual a 1 menos P vezes T. Aí você rearranja para você tirar os P's daqui, né? E jogar tudo para cá, né? E aí você joga o S para cá. Então aí a gente chega à conclusão que S mais T vezes T é igual a P. E, por consequência, Q vai ser igual a 1 menos P, Q' vai ser... Então, ó, esse aqui é igual a esse aqui é igual a esse aqui. Então, a frequência, né, do gene P e do gene Q é dada por essa fórmula aqui, né? A frequência Q vai ser S dividido por S mais T e o reverso, né? Bom, então tá. Aqui a gente tem evolução de... Né? Então essa fórmula aqui, ela tá no formulário que a gente dá para vocês, né? Deixa eu ver se eu tenho um formulário aqui fácil de ver.
E não. Não. No formulário que a gente tem, então eu quero mostrar para vocês aqui, né? Genética evolutiva, a lista de exercícios 1. Agora, eu quero mostrar exatamente onde vocês vão achar a fórmula que vocês precisam aqui, tá bom? Nessa fórmula está aqui, então o formulário está ali atrás, né? Então, veja, a frequência em equilíbrio de Q é igual a S dividido por S mais T. E a frequência de P é igual a T dividido por S mais T. Então, é essa fórmula que vocês vão usar, tá? Bom, então, essa fórmula aqui, né? Então, na verdade, S dividido por S mais T e T dividido por S mais T, essa fórmula, ela é usada para calcular a frequência do gene. Agora, essa história de a frequência de um alelo letal, se tem vantagem do heterozigoto, isso aí é demonstrado, por exemplo, em vários animais, né? Então, Tribolium castanho, né, esse besourinho aqui que aparece na farinha, né, no trigo e assim por diante, ele tem um gene recessivo que é letal, mas tem vantagem do heterozigoto. Então, quando a frequência dele é 0,5 na ovulação, ela cai. E aqui é o gene viável, ela aumenta. Até o equilíbrio aqui, quando é 90%, 10%, para de mudar, tá bom? Então, isso é muito interessante. Uma coisa acontece com o drosófilo aqui. Esse aqui é um exemplo do drosófilo, em que esse gene aqui, ele está em frequência baixa, esse aqui está em frequência alta. Aí, a frequência do gene, então, são duas populações. Quando ela está na frequência baixa, ela vai aumentando até chegar aqui. Quando o alelo viável está em frequência alta, ela vai diminuindo. Porque, veja, esse ponto aqui é o ponto em que a frequência de P vezes S é igual à frequência de Q vezes T, tá bom? Então, a morte é igual. Porque no homozigoto, no heterozigoto, ninguém morre. Mas ou no P ao quadrado ou no 2PQ, eles morrem. Ou no Q ao quadrado, eles morrem, né? Então, é eliminado. Então, quando a perda de P é igual à perda de Q, a população entra em equilíbrio. Então, se ela está acima, vai sendo eliminado o azão até o Qzinho ficar em frequência suficiente para ter o máximo de sobrevivência. Porque você tem o máximo de heterozigotos possíveis. E quando o P está muito baixo, ele vai aumentando de frequência até chegar no máximo de heterozigotos possíveis. Aí, se vai ser um pouquinho mais para cá ou para cá, depende da morte relativa dos dois, tá bom? E um exemplo bom disso é na anemia falciforme. Na anemia falciforme, como a gente tinha demonstrado na presença da malária cerebral, vários genes foram selecionados da anemia falciforme, as vários tipos da lacemia, glucose 6-fosfato desidrogenase, são genes que protegem o heterozigoto. E eles aumentaram de frequência por ação da seleção natural a favor da anemia falciforme e outros genes, né? Então, é um mapa de mutações que são ruins, mas que protegem o heterozigoto porque afeta alguma qualidade do protozoário, né? Nesse caso, é a tendência das hemácias que tem no indivíduo heterozigoto, elas sofrem colapso quando elas são infestadas pelo protozoário. E elas são destruídas no fígado. Então, o protozoário da malária, ele não consegue, o plasmódio não consegue fechar o ciclo de 3 dias, né? É impressão, cada 3 dias tem febre, né? E ele não consegue fechar o ciclo porque a hemácia é destruída antes. Então, o heterozigoto dá vantagem. Se o homozigoto morre da anemia falciforme. Por isso que só o heterozigoto é protegido. E quando se mede em populações naturais na África, taxas de sobrevivência na presença de malária, você vê que o heterozigoto é muito maior do que o
homozigoto, 0,85. Mas o valor adaptativo do homozigoto da anemia falciforme na África, né, com condições de saúde baixa, a maioria deles morre na infância, então eles não se reproduzem. Então, o valor adaptativo é extremamente baixo, né, não sobrevive à infância. Então, o valor de S é igual a 1, e o valor de menos 0,85, porque lembra, o valor adaptativo, menos 1, é igual ao coeficiente de seleção natural. O coeficiente de seleção natural menos o valor adaptativo, menos o 1, é o valor adaptativo, tá? Então, 1 é a taxa de morte, outro é a taxa de sobrevivência. Aqui, o valor adaptativo é a taxa de sobrevivência. O seu reverso, 1 menos a taxa do valor adaptativo, vai dar o coeficiente de seleção natural. Então, o coeficiente de seleção natural é 0,15 e o coeficiente T, né, é 1, né, que é 0 menos 1, né, quer dizer, 1 menos 0, né? Bom, quando você aplica esse aqui na fórmula, você obtém, né, S mais S mais T, você obtém 0,15 dividido por 0,15 mais 1 dá 0,1304, que é mais ou menos a frequência, que é a frequência do gene, e a frequência cinza, 0,14, são a frequência onde a malária é mais forte, tá bom? Então, ocorre seleção natural e, né, nessas regiões onde a malária é mais endêmica, é onde as populações estão adaptadas à presença e apresentam a quantidade de heterozigotos máximas possíveis, dado esse coeficiente de seleção natural. Tá? Então, esse é o exemplo máximo, né? Aqui a gente vai falar de outros tipos de seleção natural, então eu vou aproveitar para encerrar esse tópico, e aí a gente vai ter né, uma última apresentação na próxima aula, né? Então a gente quase acabou, falta mais alguns poucos slides para a gente encerrar a teoria genética de seleção natural, mas é bom a gente ter como esse assunto é complexo, acho que é bom a gente parar, aí vocês leem o livro. E uma coisa que eu queria mostrar para vocês, ó. Aqui está o Ridley, né? O Ridley, essa parte está bem explicada, né, no Ridley. Tanto, inclusive, muitos dos meus slides foram baseados no livro. Então, se vocês lerem o livro e assistirem a minha aula, vocês vão compreender bem, né? E a gente vai dar exercícios, aí vocês vão fazer exercícios, eu acho que isso só entende mesmo genética de populações e genética evolutiva quando você faz os exercícios, né? Mas, né, vocês vão ter uma boa compreensão fazendo isso. E eu também arrumei um Ridley, um Freeman and Huron para vocês. Está em inglês, né? Mas é o quinto, é um dos últimos volumes, né? E aí eu peguei várias das figuras que eu uso, vieram, na verdade, desse livro, tá? Que eu também gosto do Freeman and Huron, né? Então, tá aqui, ó. Esse aqui, evolução de uma população laboratória, né, com montagem do heterozigoto, né? Então, né, de onde vêm as figuras? Vem desses livros, tá? Então, dê uma olhada nos livros também, né? E, bom estudo e até o último de seleção, teoria genética, de seleção natural. Tchau.